PCC na Faria Lima, quem diria? É o governo brasileiro, através da Polícia Federal, Ministério da Justiça e Ministério da Fazenda, desmantelando investimentos que o PCC fazia para lavagem de dinheiro. E no meio de tudo isso, nós temos que lembrar daquele vídeo fake que o Nicolas Ferreira fez, dizendo que o governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$5 mil para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Já entrei na Procuradoria-Geral da República por 4 crimes. Primeiro, divulgação de informação falsa sobre instituições financeiras. Segundo, favorecimento indireto à lavagem de dinheiro. Terceiro, obstrução de investigações contra organizações criminosas. E quarto, possível associação ao tráfico de drogas. A irresponsabilidade de Nicolas talvez não fosse só molecagem, mas tinha objetivo claro. É isso que a PGR vai descobrir. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. E nós sabemos, todos nós, a Receita Federal sabe, eu sei que o GAECO sabe disso, o Ministério Público, as polícias, o COAF, a Polícia Federal, todo mundo sabe que hoje o crime organizado é muito financiado pela importação irregular e pelo comércio irregular de combustível, de cigarros convencionais eletrônicos, do jogo ilegal no Brasil. E todos nós sabemos também que no cerne de todas as operações aparecem fintechs. Isso precisa ser dito. Não podemos, evidentemente, generalizar. As fintechs prestam um serviço importantíssimo de inserção da população no sistema financeiro, mas também temos que reconhecer que muitas delas são, sim, instrumentalizadas pelo crime, para movimentar, para ocultar e para lavar dinheiro do crime organizado e agora de maneira mais sofisticada, utilizando de fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos multimercados. E por que isso acontece? Por diversas razões, mas nós entendemos que a razão principal disso acontecer é por conta de um vácuo, de um limbo regulatório em relação às fintechs. A Receita Federal já sabe disso há algum tempo. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Mas nós sabemos agora o caminho. O caminho é esse. O caminho para o combate ao crime organizado é atingir o pilar financeiro dele. E isso se faz com inteligência, com dados e com cooperação entre os órgãos de Estado. E a Receita Federal está preparada, está pronta para isso, está à disposição das entidades companheiras aqui presentes. Então é uma mega operação que envolveu a fiscalização de fundos por onde passaram 52 bilhões de reais em 4 anos. E nós bloqueamos aí uma quantidade enorme de bens dos criminosos que vão ser utilizados para ressarcir os cofres públicos e para sufocar o crime, porque quando você tira o dinheiro do crime, ele tem dificuldade de se reorganizar. E, infelizmente, algumas fintechs foram utilizadas para esse fim. E nós já estamos acompanhando o movimento de algumas fintechs que acabaram servindo de veículo para o crime organizado lavar dinheiro, e isso tem nos preocupado muito. A partir de amanhã, a Receita Federal enquadra as fintechs como instituição financeira. Você lembra daquele vídeo do Nicolas? Aquela fake news sobre Pix?
Quer saber o que isso tem a ver com essa mega operação da Polícia Federal contra o PCC? O PCC adulterava combustíveis e ocultava patrimônio. Sabe aonde? Na refinada Faria Lima, no mercado financeiro, utilizando fintechs para fazer lavagem de dinheiro. Hoje, quando foi deflagrada a operação da Receita e da Polícia Federal, o secretário da Receita disse: olha, nós publicamos em setembro do ano passado uma instrução normativa para fiscalizar as fintechs. Denuncia o secretário da Receita que a Receita recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, fake news, dizendo que aquela instrução normativa tratava de tributação dos meios de pagamento do Pix. Eu já havia alertado em fevereiro que aquele vídeo do Nicolas, aquela campanha de fake news, era uma campanha para desgastar o governo do presidente Lula. Mas a gente conhece esses bolsonaristas. Era um movimento também que podia ser para proteger organizações criminosas. Veja o vídeo. Nicolas e os bolsonaristas usaram a fake news do Pix não só para tentar desgastar o Lula, mas também para proteger organizações criminosas. E eu vou mostrar isso aqui. A Polícia Federal e o GAECO acabaram de fazer uma operação contra o PCC e duas fintechs que eram operadas pelo PCC, a To Go Bank e a Eve Bank. Eles movimentavam dinheiro do crime por essas duas fintechs, sem fiscalização do poder público. O fato é que aquela campanha de fake news do Nicolas e daquela turma derrubou aquela instrução normativa, aquela fiscalização que tinha que acontecer com os fintechs. É por isso que o deputado Rogério Correia, do PT, em nome da bancada, entra com a notícia crime contra Nicolas Ferreira, para que a PGR apure possível práticas de divulgação de informação falsa sobre instituições financeiras, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É por isso que eles são contra a PEC da segurança do governo do presidente Lula. Essa operação da PF é a maior operação da história do Brasil. 52 bilhões de recursos bloqueados nessas fintechs e na Faria Lima.